Minarelli, como vai você? Tudo bem? Olá, Ari. Muito bem, felizmente. Prazer falar com você. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado por você contribuir com o nosso RH em revista, que é muito gratificante para a gente e vai contribuir muito para esse nosso pessoal, para que eles possam entender um pouco mais ou estender a sua experiência profissional nesse segmento na qual você atua com a sua empresa, que é pioneira no mercado, a Lenz e Minarelli. O que é a Lenz e Minarelli? Por favor, Minarelli. Ari, a Lenz e Minarelli é uma empresa especializada em outplacement corporativo. Outplacement corporativo é uma atividade associada às boas práticas de demissão de pessoas e foi desenvolvido princípios, procedimentos por intermédio da Lenz e Minarelli desde 1982. Portanto, em caráter pioneiro, nós começamos o outplacement e estamos nesse mercado há 40 anos. Nós atendemos executivos, presidentes, diretores, gerentes, sempre em programas individuais, sob patrocínio do empregador que deseja ajudar a pessoa que não precisa mais a encontrar uma nova atividade, seja emprego ou iniciar uma forma de trabalho independente. Perfeito. Agora, isso você falou em termos de contratação. E a pessoa que saiu da empresa, como é que você age com essa pessoa? Nós costumamos designar o contrato de pessoa jurídica o outplacement convencional. É aquele que está associado à boa prática da demissão, à construção de um pacote de compensações. Já as pessoas que querem sair ou saíram sem outplacement, não recebem o outplacement corporativo. Elas podem comprar na Lenz Minarelli um programa de coaching para transição de carreira, que é um programa compacto destinado a orientá-las, a prepará-las para procurar emprego ou trabalho por conta própria, pelos seus próprios meios. Hoje, a gente atende muitas pessoas que não receberam outplacement, portanto, por serem antigas de casa, por terem procurado emprego há muitos anos, não sabem procurar um emprego no mercado tão adverso quanto que nós vivemos. E procurar emprego é um trabalho hoje que requer especialização, preparo, e nesse sentido, a Lenz Minarelli tem metodologia, técnicas, instrumentos de planejamento, organização e controle da execução do programa e principalmente dá apoio pessoal, emocional e operacional para que os executivos se posicionem bem desde sair. Nós orientamos a um executivo que saiu com ou sem outplacement para que se posicione no mercado como um profissional disponível, disposto à disposição, que está trabalhando num projeto especial de continuação de carreira. E nesse sentido, a nossa metodologia, além dos aspectos emocionais e psicológicos, utiliza muitos princípios de marketing, porque a pessoa que procura trabalho precisa ter foco, precisa ter um posicionamento positivo de ofertante, precisa ter um discurso vendedor, precisa entender como é a interação com quem contrata ou o seu representante, que é o headhunter, e fazer bem feito o que cabe a ele, como candidato, fazer para ter êxito na conquista de um novo trabalho. Vamos ver se eu conseguir entender, que também que o nosso pessoal consiga entender por entender. Você tem aqui do lado a empresa com o empregador e você tem aqui do outro lado a pessoa que procura desse emprego. Aí você faz essa conexão, é isso? Isso. Eu estava distinguindo que o outplacement corporativo, como o nome diz, é pago pela empresa que demite e quer ajudar. E há pessoas que saíram sem outplacement e querem receber orientação. Para esses casos, nós temos o coaching de transição de carreira. Então, nós temos uma pessoa que perdeu o emprego, que teve o contrato encerrado. E com a vida, a carreira precisa continuar. E para continuar em direção do novo trabalho, ter êxito, é preciso saber trabalhar como candidato. Eu digo às pessoas que recebo, bem-vindo ao seu trabalho de procurar trabalho, porque esse trabalho é um projeto especial de trânsito, de passagem pelo mercado de trabalho em direção
a um novo empregador, a um novo tomador do serviço. E, nesse sentido, em primeiro lugar, a gente diz às pessoas que foram demitidas que feche para balanço alguns dias para se recompor, para definir o que desejam, para organizar este projeto, os seus instrumentos de comunicação e, principalmente, para entender que, temporariamente, um presidente, um diretor, um gerente, ele continua sendo o mesmo profissional, mas o papel dele é de candidato e não de diretor disto ou daquilo. E, nesse sentido, igualzinho no teatro, um artista importante, antes da estreia de uma peça, ele estuda a peça, ensaia para estrear bem. Quem não faz isso, queima de partida. E, geralmente, posiciona-se muito mal e fica distribuindo currículo sem êxito. Ao passo que uma pessoa orientada pela Lenz Minarelli se posiciona como alguém que está trabalhando, oferecendo a sua capacidade profissional que está intacta, entendendo que precisa mostrar-se como um provedor de solução experiente e não como um pedinte de emprego, porque ninguém dá emprego e ninguém quer resolver o problema do candidato. O contratante quer resolver o problema dele. O ponto de partida de uma contratação é um problema a ser resolvido com a contratação de alguém. E quem tem um problema quer encontrar um provedor de solução. Esta lógica é simples, mas precisa ser informada, orientada, ensinada, para que o candidato se posicione como alguém que está livre, que tem experiência, que está pronto para entrar em jogo, jogando e ganhando, e que está se posicionando como o provedor de solução que um contratante precisa para resolver o problema que gerou a contratação. Perfeito. Agora, ao longo desses 40 anos seu aí, já existiu algum caso, por exemplo, que você estava procurando, uma empresa determinaria, precisaria de um profissional da qualidade dela lá, e você tem um profissional que ele é muito bom, mas ele não é especificamente daquela área. Há possibilidade de fazer com que ele se torne um profissional daquela área e seja contratado por aquela empresa, ou não existe essa possibilidade? Existe até certo ponto. Mudanças radicais são impossíveis. O que nós temos são pessoas que têm uma capacidade profissional, conhecimento, experiência, idade dada, e colocamos essas pessoas num banco de talentos, que está no nosso site, pode ser acessado sem custo, porque o nosso honorário é pago por quem demite. Então, nesse banco de talentos, nós temos os profissionais disponíveis. Às vezes, o profissional quer redirecionar a carreira. Isso. Nós o orientamos para a organização da oferta, para a autodescrição, mostrando o que ele tem que ajuda no redirecionamento de uma função diferente daquela que tinha exercido até agora. Normalmente há um movimento automático de prosseguimento do que nós chamamos de carreira linear. Se o sujeito for gerente financeiro numa empresa, ele tenderá a procurar ser gerente financeiro ou o contratante a contratá-lo como gerente financeiro, porque não há risco. Um redirecionamento requer aprendizado, tempo e até uma aposta em dar certo ou não a contratação de alguém que não é do ramo ou não traz a experiência adquirida em outra empresa. Mas o jeito que permite que alguém redirecione está, pelo menos, em dois fatores. Um deles é na organização do discurso vendedor das suas qualidades, dos seus conhecimentos. E o outro, no networking, que permite o acesso a quem tem poder de contratar, a quem tem poder de decisão, que, se tiver boa vontade de ouvir e também autonomia para correr risco, dar uma oportunidade de alguém que não é do ramo fazer um trabalho diferente. E com apoio e orientação desse novo empregador e também com investimentos que o profissional pode fazer em cursos, treinamentos ou certificações, ele pode se qualificar melhor para dar essa guinada na carreira, esse redirecionamento. Porque o brasileiro é muito inteligente, ele pode fazer esse viés aí, né, Minarelli? Pode sim.
Quando nós começamos o trabalho de outplacement, nós entregamos ao profissional uma ferramenta para ele fazer um inventário da carreira. E aí ele anota tudo o que ele fez, o que ele sabe, o que aprendeu, o que estudou. É como se tivesse um estoque de atributos profissionais. E dependendo do que você pega desse estoque e combina, você serve para uma coisa ou para outra. Então, esta atividade de inventariar, eu recomendo fortemente a quem está nos ouvindo ou vendo, porque primeiro dá a noção do que o profissional acumulou no papel profissional. E depois permite fazer composições. Você sabe que misturando os ingredientes de uma forma dá produtos diferentes. Certo. Para não ir muito longe, na cozinha você pode fazer muitas coisas misturando farinha, ovo, margarina, água e algum adoçante que vai dar diferentes tipos de doces, bolos e quitutes, né? Então, profissionalmente também, um profissional pode destacar uma experiência um pouco menor que ele adquiriu no atual emprego, no emprego anterior, numa atividade paralela como voluntário, como professor, enfim, o mix faz com que o contratante veja a pessoa do jeito que ela se apresenta. E isso dá ao candidato um poder que ele não sabe que tem, que é o poder de ser a fonte da imagem que gera a percepção, o sentimento, a curiosidade, o interesse, e contratá-lo da forma como ele se apresentou, com os atributos verdadeiros que ele possui e que está oferecendo de uma forma inteligente, de uma forma interessante. E aí você vai também fazer uma explicação necessária para ele, como que ele deve se portar numa entrevista, qual que tipo a conversa que ele tem que ter, o posicionamento dele, a firmeza nas palavras. Isso você vai dar toda essa orientação para ele. Sem dúvida. Esse é um ponto da metodologia que qualifica melhor o candidato em relação aos seus concorrentes. Nós esclarecemos que a entrevista é uma conversa de negócio entre um candidato que tem o passe livre na mão e um contratante que tem um cargo livre desocupado na mão. Então, essas duas pessoas entram em contato para conversar. Um quer encontrar o provedor de solução e o outro quer encontrar um local adequado. Geralmente, os candidatos que não recebem preparo são contadores de história da carreira. E alguns contam muito detalhadamente e não geram interesse, porque do outro lado dessa negociação está alguém que quer saber em que aquele profissional é bom para a empresa que o primeiro está representando. Então, uma das recomendações é: observe o rito da entrevista e responda aquilo que foi perguntado. Não fique contando história da sua carreira que não lhe perguntaram, porque isso pode não interessar. E também é uma coisa óbvia, mas é bom que os candidatos saibam que a pergunta que um selecionador faz é uma pista daquilo que ele está tentando descobrir se o candidato tem. Então, é bom receber muitas perguntas, mas é melhor ainda se ele fez o inventário da carreira, porque aí ele não precisa lembrar na hora da entrevista aquilo que ele se lembrou antes. Porque a entrevista tem um momento tenso, e se a pessoa não estiver preparada para enfrentar a entrevista, na hora ele não vai se lembrar de dados, datas, volume de dinheiro envolvido, quantidade de pessoas, situação que ele enfrentou. Então, o preparo para a entrevista requer esse inventário, a autoanálise para ele eleger também o que ele quer vender, o que ele quer oferecer, e a compreensão dessa dinâmica da entrevista, que é uma dinâmica de negócio, né? Um procurando ver se o candidato é um solucionador de problema para ele, e o candidato querendo ver se aquele emprego é bom para ele, né? E quando é bom para os dois, dá negócio. Quando não é, não dá. Tá. Mas a maioria dos casos, assim, vamos ser bem otimistas aí, a maioria dos casos dá certo, né? Por causa do treinamento que você faz, do seu método de trabalho. É muito difícil que o candidato não seja colocado naquela empresa, né? Olha, o treinamento que nós temos, que é bastante eficaz, ajuda a pessoa a se comportar bem e mostrar adequadamente o que tem.
não garante que combine, que dê certo, que haja uma compatibilidade. Porque quem procura tem lá suas necessidades, uma espécie de agenda oculta, com a qual investiga se a pessoa serve. E se não serve, não adianta ter treinamento de entrevista, não adianta forçar, que não convém, nem para um, nem para outro, que ocorra a contratação. Perfeito. Já aconteceu, por exemplo, de alguém, de um executivo, vamos supor, um diretor de marketing, por exemplo, estar tentando se a um cargo ao diretor de RH, por exemplo? Isso pode ocorrer, mas é um pouco difícil fazer essa mudança quando a pessoa está disponível. Porque, normalmente, quem tem uma posição não quer correr o risco de contratar alguém que não é do ramo, que não traz experiência. Então, é mais fácil fazer uma migração estando empregado dentro da mesma empresa, alguém de marketing ir para RH, alguém do RH ir para o marketing, do que na livre concorrência do mercado. Porque o mercado de trabalho tem muitos candidatos. Por que eu vou contratar alguém que não é de marketing para uma posição se eu tenho muitos candidatos de marketing? Mas tem aquela exceção que eu mencionei para você. Se a pessoa contar com a boa vontade de alguém que tem poder de decisão, que resolve apostar numa pessoa que vem de uma outra área, a pessoa pode ter alguma chance. Mas, de modo geral, mudar para cargo diferente, ou acima, ou com um salário muito maior, é difícil. Realmente. Agora, bom, você está falando que você está falando a respeito da colocação, não sei o quê. Aí vamos ver que o executivo saiu. Agora, ele precisa acertar a carreira dele. Você tem um programa que você acerta a aposentadoria, ou essa carreira dele? Não vou dizer assim o final da carreira dele, mas assim, como que você daria a sustentabilidade para ele se fortalecer fora do mercado? O que ele precisa fazer com você? Bom, primeiro ele precisa conhecer a si próprio, né? E para isso eu já mencionei o valor do inventário da carreira, para ele ter noção do que ele reuniu ao longo dos anos, de conhecimento, habilidade, utilizações, relacionamentos, estilo de liderança. Esse é o aspecto. O passo seguinte, dado a nossa metodologia, é fazer um exercício profundo e amplo de autoanálise. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, onde eu tenho mais chance. Com base nesses fatores que emergem da autoanálise, a pessoa desenha um futuro desejado. E aí nós conferimos se aquele futuro é viável para quem tem aquela bagagem. E orientamos como a pessoa deve caminhar em direção à oportunidade que corresponde ao futuro desejado. O trabalho é feito parte com ferramentas de tecnologia e parte com a experiência do consultor, com entrevistas. E nessas entrevistas, a gente vai dando os toques, direcionando, para que a pessoa arrume o seu caminho, arrume a sua carreira, para ir numa direção mais consistente, mais coerente. Então, nós temos situações interessantes, casos que aconteceram, de pessoas que, por exemplo, declararam que não queria mais procurar emprego em banco, porque ele tinha sido demitido e tratado como bancário, e quando estava empregado tinha que se comportar como banqueiro. E aí nós o ajudamos, conversando sobre o que ele gostava, o que fazia, a descobrir que ele tinha uma forte inclinação para questões de natureza artística, de relacionamento, esportiva, e que acabou se convertendo na nova atividade profissional dele. Ele era um diretor tesoureiro de um banco, não queria mais continuar sendo banqueiro, mas tratado como bancário na demissão, e nós o ajudamos a pensar e a tratar tudo o que ele fazia em paralelo, que era o gosto por música, culinária, cultura, folclore, para trabalhar de forma independente nessa área cultural. E aí deu certo, porque ele tinha os atributos. Quando não tem, ou vai aprender, ou então se conforma em fazer aquilo que já fez antes.
fazer o plano de carreira dele, né, Minarelli? Isso. Agora, está muito em alta hoje em dia, se falando muito a respeito dos 50 mais, 60 mais, 70 mais. Esse mercado representa o quê, no caso da Lazy Minarelli, você como mentor da Minarelli, você como fundador da Minarelli, o que representa esse quadro para você? Bom, a cada dia a gente fica mais velho. E todos ficamos mais velhos. Certo. E lá fora, considerando o trabalho como emprego, nós temos prazo de validade corporativa. Quando chega nos 65 anos, as pessoas já são induzidas a se aposentar e dar lugar para os mais jovens que desejam subir. Porque o jovem é atraído por oportunidade de crescimento e permanece enquanto essa oportunidade realmente existe. E se as pessoas mais antigas, mais idosas não saírem, não há lugar no topo para os jovens subirem. Então, para nós, além de Minarelli, é uma clientela, é um potencial de negócio bem interessante, porque da vida a gente não se aposenta, as pessoas com 65 anos hoje estão saudáveis, têm energia, e é uma pena encerrar uma carreira de alguém que tem ainda pelo menos uns 15 anos de validade, de utilidade. Só que o modelo tradicional do emprego não agasalha, não recolhe essas pessoas na sua totalidade. E aí elas precisam trabalhar de forma independente, precisam prestar serviço e precisam aprender a vender o seu serviço, a trabalhar sozinho, sem ter um chefe, a criar a sua marca pessoal, a ir atrás dos clientes e, com isso, ela obtém trabalho e remuneração. Ou então, para aqueles que já não precisam mais de remuneração, tem trabalho de doação, de voluntariado e, de alguma forma, de retribuir para a vida o muito que esses executivos de sucesso acabaram recebendo. Aí entra aquele outro programa do pós-carreira ou de preparação para a aposentadoria, que é uma decorrência do trabalho de outplacement. Aí você poderia orientá-lo a montar uma ONG, alguma coisa assim, na qual a versatilidade dele seja suficiente para aquele tipo de produto. Sem dúvida. Ele pode montar uma ONG, ele pode trabalhar para uma ONG, ele pode colocar à disposição a competência que ele tem para arrecadação de fundos, para gestão daquela ONG ou associação, ou trabalhar numa causa, ou então fazer o trabalho técnico que ele sabe fazer. O que eu sempre digo às pessoas, que trabalho existe sempre, por uma simples razão. Enquanto existir vida, existirão problemas, e os problemas precisam de solução de gente capacitada. Então, não tem emprego para todo mundo, mas trabalho tem. Trabalho remunerado tem também. Mas as pessoas precisam estar preparadas, primeiro, para trocar o jeito de pensar o trabalho. E quem é empregado sempre pensa no emprego. E se o emprego convencional não tem, como é que essas pessoas com cabeça de empregado vão se comportar, resolver? Nós ajudamos a pessoa a trocar o mindset, o jeito de pensar. E muitos aprendem e percebem que é possível viver de forma independente, vendendo o seu peixe, vendendo o seu serviço, de uma forma diferente. Não tem chefe, não tem olerite ou crachá, mas tem oportunidade de prestar o serviço que ele conhece. Nesse sentido, eu tenho ensinado muito as pessoas a desenvolver o que eu batizei de inteligência mercadológica. Aliás, eu escrevi 7 livros, e entre eles, um que chama Inteligência Mercadológica, que põe marketing aqui na cabeça das pessoas e ajuda as pessoas a entenderem esse mecanismo, esse processo de troca. De modo geral, quem é empregado é míope do ponto de vista de marketing. Não vê oportunidade, tem vergonha de vender o serviço, não sabe perguntar, se pergunta não ouve a resposta e não interage bem, não se relaciona bem com quem pode ser fonte de contratação para uma tarefa, para um projeto, ou mesmo para um emprego de curta duração, de média duração, enfim. Então,
quem tem a inteligência mercadológica desenvolvida entende como funciona o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é qualquer outro mercado, um lugar de troca, em que as pessoas se encontram, conversam sobre oferta e procura, sempre visando a solução do problema de ambos. E, nesse sentido, nós temos obtido progresso muito grande de pessoas que vieram com cabeça de empregado e saem com cabeça de empreendedor individual, desenvolvendo a inteligência mercadológica, que é um livro que pode ser encontrado aí na internet, e eu recomendo fortemente que você leia. Eu vou gostar de ler, sim. Eu vou procurar. Que editora que é que você fez esse livro? Editora Gente. Gente? Gente. Ah, então tá bom. Eu vou procurar por ele. Os outros livros que, já que você demonstrou interesse, meu primeiro livro chama Empregabilidade, que é a condição de ter trabalho e remuneração sempre. São 30 edições desse livro, um sucesso editorial enorme. Eu tenho 2 livros que ensinam a fazer networking, que é uma coisa muito apreciada, mas muito mal praticada quando não precisa. Então, eu ensino que para fazer networking, para trabalhar com a rede, a gente precisa fazer o net living, precisa se relacionar inteira para ter crédito no capital social. E quando precisar usar. Tem um livro que ensina a vender, chamado Venda Seu Peixe. Tem um outro que fala sobre carreira sustentável, que desenvolve os fatores que dão segurança para o profissional. E, dessa maneira, trabalhar por conta própria é mais um outro tipo que eu tenho. São 7 autores. Todos de execução. Como fazer, como vender, como comunicar, como negociar, como gerenciar a carreira, como desenvolver a mentalidade mercadológica, porque todos nós, empregados ou não, aprendemos a profissão para exercer para os outros. E, portanto, nós precisamos interagir com as outras pessoas para ter o primeiro emprego, para ter o segundo, terceiro, quarto, ou, quando não existir mais emprego, temos um contrato de trabalho ou uma oportunidade de prestar serviço para alguém, até de graça, até voluntariamente. Você comentou que as pessoas podem mudar de hoje é funcionário e amanhã pode ser patrão, coisa nesse sentido. Mas já aconteceu de você ter alguma entrevista com alguém e ele deixar bem claro para você de que eu quero continuar sendo funcionário, eu quero continuar na direção da direção que é o meu negócio aqui. Eu não vou conseguir resolver a minha vida sem ser empregado. E daí? O que você fala para o homem desse? Uma pessoa dessa, por exemplo? 90 e tantos % das pessoas que são empregadas e perderam o emprego por demissão querem ser empregados, porque é o jeito que eles conhecem de trabalhar. Ninguém quer trocar de profissão fazendo uma coisa que não sabe, tendo que vender um serviço, tendo que ser chefe de si mesmo. Então, por isso que eu disse 90 e tanto, então pode ser 97%, 98% de pessoas que perderam o emprego, querem outro emprego, se possível igual, no mesmo segmento, porque é confortável ter um emprego. É confortável ter chefe, ter salário garantido, ter benefícios, ter um nome grande que dá o sobrenome para a pessoa. Plano da empresa X. Né? Mas grande parte consegue, por mais algum tempo, estender a sua carreira corporativa. Mas vai chegar um dia, eu chamo de final do prazo de validade corporativa. 65 anos, mais ou menos, é esse número, essa idade que as empresas utilizam para a linha de corte. Né? Então, nesse momento, se a pessoa não consegue emprego, ela diz, o que tem para eu fazer? Como é que eu faço? Aí, por necessidade, ela empreende. E grande parte dos empreendedores tem como ponto de partida não uma decisão de ser empreendedor, mas uma necessidade em transferir o pessoal forte que o fez mobilizar. Sem necessidade, a gente não se mobiliza para ir se aventurar, para ir para um lugar diferente, para uma profissão diferente, para um ramo diferente, fazer o que não gosta, como, por exemplo, vender serviço. Aliás, esse é um dos
pontos que eu tenho trabalhado muito com as pessoas, porque eu digo, quem sabe vender serviço tem autonomia, porque sabe gerar serviço, sabe gerar dinheiro. Quem não sabe vender tem preconceito, vergonha, tem um pensamento errado a respeito de vender serviço, é dependente, precisa que alguém faça isso por ele. Então, quem aprende, nós ensinamos a vender serviço e mostramos que vender um serviço de qualidade, que resolva, é um ato nobre, que dá para ser aprendido, quando a gente reconsidera, reconfigura o pensamento sobre vender. Vender é oferecer ajuda para resolver o problema do outro, falando sobre o que você sabe fazer, oferecendo, mostrando o valor e dizendo quanto custa. Então, quando a gente pensa, puxa, eu nunca pensei em venda desse jeito, como um ato nobre. Aí a pessoa vira a chave e começa a aprender, e um belo dia ele está vendendo e gerando seu trabalho e renda, e não dependendo mais do emprego que, para ele, deixou de existir. Às vezes, esse profissional, a palavra vender assusta para ele, né? Porque o vender é muito amplo, né, Minarelli? Sem dúvida. Há um preconceito em relação à atividade de venda, porque se imagina vendedor, aquele sujeito que não deu certo, que amola, que quer tomar o seu dinheiro, que quer enganar. Isso tudo é coisa do passado. Vender hoje é uma atividade que toda profissão requer. É o profissional de saúde, é o gestor, é o técnico, todo mundo precisa vender por uma simples razão. A gente não aprende uma profissão para uso exclusivo pessoal. Todo profissional aprende uma profissão para prestar serviço para o outro. E para que o outro compre, você precisa vender. E é necessário que você venda, porque o outro precisa de alguém que forneça. Então, você tem que fazer marketing pessoal, você tem que ter um portfólio de serviço, você tem que ter argumentos que mostrem o valor do que você faz. E tudo que tem valor para alguém pode ter preço, e as pessoas pagam. Agora, para perceber o valor, precisa ter valor, e o valor precisa ser mostrado. Vender é mostrar o valor, o benefício, o resultado que a outra pessoa teria contratando você. E aí, a outra pessoa fica feliz porque te encontrou, e você fica feliz porque exerce sua profissão e ganha dinheiro. Acho maravilhosa essa conexão, Minarelli. Acho que essa conexão é extremamente salutar e saudável e benéfica, né? Sem dúvida, essa é uma coisa do bem. E não há problema nenhum de você fazer marketing pessoal ou vender. Para você ser conhecido e lembrado, tem que fazer marketing pessoal. Ninguém contrata um ilustre desconhecido. A gente contrata um ilustre conhecido. E para a gente ser conhecido, precisa se mostrar, precisa falar, precisa vender. E como as pessoas se esquecem, a gente precisa passar de novo para dizer, continuo vivo, continuo fazendo o que você viu. Você precisa hoje. Então, marketing pessoal é uma coisa absolutamente necessária para ser conhecido, para ser lembrado. E na hora que a pessoa diz, escuta, como é que é isso? Quanto custa? A gente precisa dizer com naturalidade o benefício, descrever o serviço e dar o preço. E se o preço for compatível com o valor oferecido, as pessoas compram e pagam. Perfeito. Simples assim, né, Minarelli? Simples assim. Quando a pessoa entende essa lógica, as coisas começam a mudar. Exatamente. E o preconceito é deixado de lado. As pessoas nunca pensaram venda dessa vertente, desse lado. Né? Nunca pensaram nesse. E esse é o lado nobre, né? Super nobre, né, Minarelli? Pois é. Claro. É o lado de oferecer solução. Exatamente. Você tem vários, em 40 anos de carreira da Lazy Minarelli, você deve ter vários cases de sucesso, mas dá para você escolher um ou dois agora, assim, para a gente, assim, de bate-pronto, assim, você citar algum exemplo importantíssimo para a gente? Olha, tem vários exemplos. Uma vez eu conduzi um programa de um profissional que dirigia uma fábrica de cigarros. E ele foi demitido. A vida inteira ele trabalhou fabricando cigarro. Ele era engenheiro, fabricava cigarro. E quando ele foi demitido, ele ficou muito assustado, porque ele disse, puxa, eu trabalhava no principal fornecedor, onde é que vai ter emprego para mim? Aí eu perguntei para ele
se ele sabia fabricar cigarro de chocolate. Ele ficou espantado com a pergunta, mas depois de alguns segundos ele disse, acho que sim. E daí eu perguntei, e se for macarrão? Não sei. Então vamos descobrir como é que se faz cigarro de chocolate, macarrão, biscoito. Precisa farinha, precisa margarina, precisa açúcar, álcool, sal. Botar uma máquina, mistura, põe numa forma, corta, empacota, guarda e entrega. Eu falei, o senhor não é um gestor de fábrica de cigarros. O senhor é um gestor de processo de fabricação contínua. Isso que o senhor sabe fazer. Se trocar o ingrediente aqui da entrada do processo, sai macarrão, biscoito, pão. Se entrar semente, sai óleo de soja. E ele foi trabalhar numa cooperativa agroindustrial. Isso é um caso muito bonito. Bom. E um redirecionamento fruto de compreender o que era a profissão dele. Ele pensava que era fabricar cigarro e não dirigir um processo que fabricava cigarro, mas podia fabricar outra coisa. É trocar a folha de fumo por um fruto, por uma semente, por outro ingrediente. Né? Perfeito. Tivemos o caso que eu mencionei você, do diretor de banco, que não queria mais trabalhar em banco e foi trabalhar na área da cultura. Temos um outro caso, uma pessoa que tinha 50 anos de trabalho numa empresa de leite, que acabou sendo consultor da área que ele conhecia bem, da área leiteira. E ele realmente era um grande especialista, só que tinha 50 anos de casa, né? Mas tinha muita saúde, muita disposição e muita competência. Claro. Nós o ajudamos a empacotar o conhecimento dele para que ficasse atraente e o treinamos para vender o serviço. E ele foi em frente. Perfeito. E aí ele vai ser grato para você e por você o resto da vida, né, Binarelli? Nós entramos na vida de uma pessoa que perdeu o emprego num momento muito delicado. E a nossa entrada, como um especialista, como alguém independente de fora, é uma ação do bem. Não tem nada a ver com a demissão, não interferindo, não. A gente ajuda a resolver esse problema com benefício, com vantagem. E veja que coisa paradoxal para o ser humano. Quase todas as pessoas que perderam o emprego e receberam um tipo de ajuda como essa que nós damos, que é uma ajuda de desenvolvimento, saíram muito melhor do que entraram. Sim. Porque para se desenvolver, para crescer, para aprender, para expandir, a gente precisa ter necessidade. E a demissão cria necessidade que uma pessoa bem empregada não tem. Uma pessoa muito bem empregada, muito bem remunerada, se acomoda até o dia que leva o susto da demissão. E aí, quando você cai na água, você aprende a nadar. Você dá as braçadas sem jeito, e quando tem um técnico, você aprende logo a nadar direito e pode ir mais longe. Então, nossa função tem sido, metaforicamente, essa, de ajudar alguém que recebeu de presente um fator que bem empregado ele não tinha. Aliás, são 2 presentes, pelo menos, ou 3. Tempo livre total, para cuidar de si. Segundo, necessidade de cuidar de si. Terceiro, apoio profissional de alguém que entende como deve ser feito. Perfeito. Agora, deixa, por favor, com a sua experiência toda, deixe uma mensagem para o nosso pessoal, as pessoas que estão nos vendo, que é o público especialmente dedicado ao segmento RH. Deixe uma mensagem para ele, ou uma mensagem de vida, ou uma mensagem de pessoa, independente de ser RH, uma mensagem de pessoa que você possa acrescentar e informar esse nosso pessoal aí. Por favor. Eu gosto muito de uma frase que eu já usei para fazer propaganda. Ok. A frase é a seguinte: a vida está sempre em movimento e às vezes toma um rumo que não é o esperado. Prepare-se para esses episódios que poderão acontecer com você. Desenvolva a sua condição de ser contratável, que se chama empregabilidade. Enquanto você fizer alguma coisa útil, for conhecido, lembrado e respeitado pelas pessoas do mercado, você terá trabalho e remuneração em qualquer dos modelos. Portanto, você que é RH, hoje você está administrando saída de pessoas, mas você pode ser saído também.
e convém que o ato de demitir seja melhorado, que o suporte à continuação da carreira seja implantado como política e que os serviços de apoio à recolocação sejam consumidos e oferecidos às pessoas, porque o empregado, metaforicamente falando outra vez, é uma espécie de ave de gaiola de ouro, que um dia você abre a janelinha e diz voa, e embora ele tenha asas, ele não sabe voar. Então, está aí o recado como gestor e também como profissional que pode passar pela situação que ele, como gestor, teve que conduzir. Ok, Minarelli, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado de você participar aqui conosco, muito obrigado de você criar uma agenda especial para a gente poder ter essa conversa aqui tão especial com a gente e podemos dizer que foi realmente uma aula de transparência. Ari, muito obrigado pela oportunidade de estar com você e com as pessoas que te assistem. Eu espero ter sido útil com esses toques, com essas ideias simples, óbvias, mas que podem fazer uma grande diferença para a gente conduzir melhor a carreira e ter um horizonte profissional mais longo, seja como empregado ou seja trabalhando de forma independente. E ok. Que eu puder ser útil, eu estou à disposição. Tá bom, Minarelli. Depois eu vou acrescentar aqui, como que acha você nas redes sociais? Como que a pessoa quer conversar com você, como é que acha você, Minarelli? Bom, no Google pode colocar Minarelli, Lenz Minarelli, www.lenzminarelli.com.br, ou se quiser falar direto comigo, por e-mail, minarelli.com.br. Ok. Minarelli@lenzminarelli.com.br. Desculpe. Perfeito. Minarelli@lenzminarelli.com.br. É Lenz, L-E-N-S. Exatamente. Isso. Tudo junto, Lenz Minarelli. Tá, okay. E no WhatsApp, que é mais utilizado hoje, até do que o e-mail, 11, que é de São Paulo, 982661916. Aí okay. Me manda o WhatsApp. Tá bom, combinado, Minarelli. Ok, um abraço para você, boa sorte e esperamos contar mais vezes com você, com essa aula tão maravilhosa que nós tivemos aqui. Obrigado, Ari. Foi um prazer. Tá bom. Tchau, tchau, um abraço. Até a próxima, Minarelli. Tchau, tchau. Até. Obrigado, tchau, tchau.